Hoje a gente inicia 1 João capítulo 2. Irmãos, o 1 João capítulo 2, ele é muito extenso em apenas 2 versículos que a gente já inicia, né? Eu quero que você leia comigo aí 1 João capítulo 2. A gente vai falar hoje somente do versículo 1 e 2. No versículo 1 e 2 a gente vai falar muito. A gente vai falar muito mesmo. Tem a possibilidade de a gente não conseguir nem encerrar hoje, por tantas coisas boas que esse capítulo e esses 2 versículos têm para falar com a gente. A gente vai falar de coisas que vai confrontar um pouco a gente. Então, não saiam daqui chateados, mas saiam daqui agradecidos a Deus por essa oportunidade. Porque a gente vai falar primeiro do nosso advogado fiel, que é o nosso Jesus, né? Ele é o nosso advogado. Mas, ao mesmo tempo, entranhado a tudo isso, que ele é o nosso advogado, nós temos que falar de algo que mexe muito com a gente. Que a gente vai falar do pecado. Coisas que a gente não consegue se livrar dele, que sempre nós falhamos e erramos e pecamos em alguma coisa. Então, a gente vai falar muito sobre esse advogado, mas, em contrapartida, vamos falar muito também sobre o pecado. E é o que fala aqui em 1 João. Não vai abrir em João, é em 1 João, capítulo 2, do verso 1 e o 2. Amém? E diz assim, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. De todo mundo. Amém? Hoje a gente vai falar somente do 1 e do 2, tá? 3 e 4, 5 e 6 a gente vai fazer em outras quintas-feiras, porque esse tema aqui, ele é muito importante para a nossa vida como cristão. Amém? Irmãos, e dentro desse 1 e 2, eu coloquei aqui algumas coisas que são importantes para a gente frisar. No 1 ele fala assim, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo, não sei se a sua versão está igual à minha, tá? Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, ou seja, aqui ele fala de pecado, logo no início, ele já está dando a letra para a gente que vai falar sobre o pecado. E nós já sabemos o que João estava querendo falar, nós estamos aqui já alguns estudos, ele está falando aqui sobre a doutrina que estava sendo pregada fora da igreja, para as pessoas que estavam sendo convencidas dentro da igreja também, a acreditar nas falsas pregações. E aqui o 2 fala assim, e ele é a propiciação, ou seja, nós vamos falar aqui de duas palavras muito importantes para a gente hoje. Pecado, né? Pecar e pecado é a mesma coisa, e a propiciação. Aí eu pergunto para vocês, o que o pecado faz com a gente? Eu queria muito que vocês participassem. Pode falar, gente. Me ajuda aí. Nos afasta de Deus é um dos pontos maiores, né? E o que mais vocês podem dar de exemplo? Nos desanima. Gente, o pecado, ele nos afasta daquilo que é original. Pode falar, irmã, desculpa. Nos mata, de alguma forma nos mata, né? Nos tira a vida de Deus de dentro de nós, né? E nos afasta de Deus, está tirando parte de Deus de dentro de mim e de você. E isso é muito importante. E deixa eu colocar algumas observações. Se você trouxe caneta, lápis, anota, mas não precisa anotar 100%, tá? O pastor está fazendo a gravação, isso vai ser postado depois, vocês vão ver os links, você pode entrar lá depois e pegar no detalhe. Mas coloca algumas coisas que vêm na sua mente, que você está entendendo, que você gostaria de lembrar lá no futuro, porque é muita coisa que a gente vai falar mesmo. Pecado, então, a gente vai comentar vários textos, várias palavras, vários exemplos para a gente tentar sair daqui formado uma opinião boa sobre isso. Então, se você for querer anotar tudo, você vai ficar rabiscando muito tempo e você talvez perca a atenção de algumas coisas. Mas, irmãos, o pecado, ele destrói, na verdade, destrói todos nós, se a gente permitir que isso entre dentro de nós. Que esse pecado entre dentro de nós e enraize em nós. Originalmente, ele vem para
tirar o projeto de Deus da nossa vida, os sonhos de Deus planejados para nós. E por causa do pecado, as coisas simples que originalmente Deus colocou para a gente passam a ficar longe de nós, né? E por causa do pecado, a história da espécie humana, que é apresentada na Bíblia, que nós temos nas nossas mãos, o resultado desse pecado dentro da gente. A Bíblia também a gente já vê vários exemplos, como os irmãos, o irmão que matou o outro por causa do pecado, teve inveja do próprio irmão. E outras histórias que você vai ver, N histórias da Bíblia que mostram que isso é mal para a gente. Que se o pecado estiver dentro de nós, a espécie humana como nós somos, isso vai ser perigoso para a gente. É perigoso para nós se a gente permitir isso. E o pecado é qualquer falha em obedecer, em desobedecer, na verdade, a lei moral de Deus. Ou seja, se nós desobedecemos a lei de Deus, a lei que o Senhor permitiu para nós, se chama pecado, quando nós somos desobedientes a Deus. Mas que leis são essas? São leis que foram implantadas também por Deus, né? Ou seja, os 10 mandamentos, como está no Êxodo 20, do 1 ao 17. Então, essa atitude das pessoas é atitude nossa, porque nós temos que entender que nós somos pecadores, nós somos falhos. Se nós nos mantemos no pecado, nós somos afastados de Deus. E o que é a propiciação que o texto fala? No versículo 1 ele fala de pecar, pecado, pequeis, e no 2 ele fala da propiciação. Alguém sabe o que é propiciação? Não? Propiciação é o ato de justificar o pecador, ou remover a culpa do pecado. Como diz lá no 2, ele é a propiciação pelos nossos pecados, ou seja, Jesus é aquele que remove e que removeu no nosso lugar, que tirou toda a culpa do pecado de dentro de mim e de você. Amém? Então essas duas palavras importantes é algo que tem que ficar na nossa mente para a gente ir no decorrer do estudo e pensando sobre isso. Irmãos, o pecado ele é universal. Todo que está no mundo ele peca. Não existe um, a não ser Jesus, que conseguiu ficar livre dele. Né? Todo mundo já sabe disso, isso é bem claro para a gente. E o pecado nos induz a uma coisa muito terrível. O pecado nos induz a enganar o próximo. E algo pior ainda, o pecado nos induz a enganar o nosso próprio Deus também. Quando nós queremos mentir, até mesmo para Deus. Não, eu não consigo ir hoje para a igreja, dando alguns exemplos. Eu não consigo ir hoje para a oração, e Deus sabe que se você fizer um esforço, às vezes nós conseguimos. Às vezes você quer mentir para o próprio Deus, então nós pecamos também dessa forma. Estou falando eu porque às vezes acontece comigo também. Por algum motivo a gente dá uma prioridade para uma coisa e menos para outra, e acabamos errando. E aqui, irmãos, a gente tem anotado aqui 3 atitudes em relação ao pecado, que é muito importante, se você estiver anotando, se você quiser anotar, que é bom a gente estar dando uma frisada agora, tá bom? 3 atitudes em relação ao pecado que nós precisamos ter em nossa vida. É muito importante. Primeiro, e se você encontrar alguma dessas atitudes em você, isso não é coincidência, tá bom? Isso é normal. Algo que a gente muitas das vezes faz. Primeiro de todos, a gente tenta esconder o pecado. Quem aqui já não escondeu o pecado? Seja agora, talvez agora seja menos, mas quando criança, então, fazia coisa errada, esconde de monte. E a gente tem filho em casa. Às vezes o filho faz uma coisinha errada e quer mentir, né? Ah, não, tem certeza? A gente questiona. A gente sabe a verdade, você aperta um pouquinho e ele fala a verdade. Eu tenho um lá de 4 anos que agora está com essas coisas. A gente tem que apertar ele para ele falar a verdade. Aí eu falo, pecado não é de Deus, é feio fazer isso. Aí eu falo para ele, aí ele fala, Jesus não gosta? Eu falo, Jesus não gosta. Então isso é natural, a gente muitas das vezes quer esconder isso. E isso é terrível. Então, o que eu não posso fazer é o número 1, é esconder o pecado. Nós não podemos fazer isso de maneira nenhuma. Nós temos que buscar ser diferente disso. O número 2 é algo que o pastor falou aqui recentemente em pregação para a gente.
que é muito importante para o cristão. O número 2 é que nós precisamos confessar o pecado. Isso é importante para o cristão. Confessar o pecado. Eu errei, eu falei, como é que eu faço? Agora isso está me doendo, isso está me corroendo. Busque o seu pastor. Que você tenha confiança. Busque alguém que você ame e coloque no coração que você precisa confessar o seu erro, que você precisa confessar o seu pecado. Isso vai ajudar muito você a se curar. Então, o número 2, nós precisamos ter em nossa vida, é confessar o pecado. Isso é muito importante para a gente. O número 3, o que nós também precisamos buscar todos os dias, em todo o tempo, é triunfar sobre o pecado. Nós precisamos vencer ele. Nós precisamos vencer esse inimigo, que é inimigo nosso mesmo. Nós vencemos quando nós apoiamos a nossa vida na obra de Cristo. Quando nós apoiamos em Cristo Jesus, nós vencemos o pecado. Senhor, eu confio que eu vou conseguir vencer a situação que eu estou passando. Porque o Senhor é o meu caminho e eu vou vencer. E o nosso Jesus nos dá a vitória nesse caminho. Ele nos ajuda. Irmãos, essa carta que você está começando a ler aí, o capítulo 2, João ele veio nessa carta para encorajar os crentes para que não pecassem. Já logo de início ele está falando isso para o povo. Vamos lá dar um repeteco? Essas coisas vos escrevo para que vocês não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado como Pai, Jesus Cristo justo. Ele está falando isso com essas palavras, já deixando bem claro. Eu escrevo isso para que vocês não venham pecar. Para que vocês abram os seus olhos, que vocês precisam mudar. Se João estava deixando isso bem claro, é porque o povo estava pecando e muito naquela época. E é algo diferente da gente hoje? Mudou alguma coisa? A gente continua fazendo coisas que desagradam a Deus. E muitas das vezes, pecado atrás do outro. E isso é muito importante para nós. É importantíssimo a gente ter essa carta para a gente como se fosse palavras dizendo para nós. Olha, se ele estava encorajando aquele povo a não pecar, os crentes daquela época a não pecar, ele está encorajando eu e você também a isso hoje. Não peques. Busque isso para não pecar. Coloque como meta da sua vida evitar o erro, sabe? Tem pessoas que erram muito e pecam muito porque dão tamanho para sua mentira. Já viu falar? Foi só uma mentirinha desse tamanho. Mas quem disse que mentira tem tamanho? Mentira é mentira. Né? Pecado é pecado. E nós precisamos nomear esses pecados. Eu errei nisso, eu falei nisso. E quem vive pecando não viu a Deus e nem o conheceu. Já viu essa palavra? Quem vive pecando não conhece a Deus. Mas quem vive como? Deliberadamente. Eu sei que isso é errado e eu vou fazer errado. Eu vou fazer o errado. É decisão nossa de querer fazer o errado. Quando eu decido não fazer, eu estou fugindo do pecado. Quando eu decido fazer, eu estou abraçando esse pecado. É isso que João está falando. Quem vive na prática do pecado não é nascido de Deus. Não é nascido de Deus. Quem vive, eu vou viver constantemente errando na mesma coisa. E eu sei que é errado, eu não busco mudança. É importante a gente buscar mudança. É muito importante a gente buscar mudança. Irmãos, essa carta que está nas suas mãos, a gente vê algo que é impregnado, a raiva de João, o repúdio de João a respeito do pecado. E é isso que ele quer transparecer para aquele povo, e é isso que tem que transparecer no nosso coração. A raiva, esse nojo que a gente tem que ter disso. Isso é errado, eu não quero isso para mim. Isso é errado, eu não quero isso para dentro da minha vida. Isso é errado, eu não quero isso para minha família. Já pensou o seu filho fazer algo que é pecado e falar, não pai, não mãe, eu faço porque eu vi você fazer. Eu vou fazer porque a senhora tem feito, o senhor tem feito. Isso é terrível para a gente. Não, a senhora faz, eu faço também. O senhor faz, né? Meus filhos, a gente como pai, a gente tem que dar os exemplos de casa. Eu estou dando exemplo de casa. Às vezes os meninos estão fazendo coisa errada e eu não falo nada para ver até onde ele vai. Aí o pequenininho fala assim, meu pai deixou? Aí eu falo, eu deixei aonde? Quando? Quando eu me calei, ele acha que eu deixei. Então, se você se cala diante do pecado,
você está abrindo mão e abraçando o pecado junto. E é importante a gente sempre falar, a gente expressar que isso te afasta de Deus, isso você não pode. E eu não quero, eu não aceito. Mas o que você não aceita? Eu não aceito isso, eu não quero isso, eu não desejo mais isso, eu quero isso longe de mim. Sabe? São coisas que às vezes passam na sua mente, mas você precisa expressar com a sua boca, para que aquilo que fica ao nosso derredor ali buscando, você tem que falar para ele ouvir: eu não quero pecar mais, eu não vou errar nisso mais, eu não vou falhar nisso mais. Dá nome: eu não quero errar nisso mais. Irmãos, o perfeccionismo, ele não é bíblico. Sabe, a pessoa que quer ser, nós precisamos distinguir entre perfeição posicional, quando a pessoa se torna cristão, quando nós nos tornamos cristãos, nós tomamos uma posição diante de tudo aquilo que tem nesse mundo, e nós nos mostramos como cristão. Eu aceitei Jesus, eu tomei uma posição. Essa é a minha perfeição posicional. A partir desse momento eu aceitei Jesus, sou cristão. E a perfeição processual, nós somos perfeitos em Cristo, mas ainda estamos no processo de aperfeiçoamento. Concordam? Em Cristo Jesus nós somos perfeitos, mas estamos indo sempre a caminho de um aperfeiçoamento que está em Cristo. Se a pessoa fala assim: não, para mim tá bom, já alcancei tudo de melhor em Deus, para mim já basta. Não, nós não somos perfeitos, nós somos aperfeiçoados em todo o tempo. E precisamos ter esse entendimento, de que se eu tomei a posição de aceitar Jesus, eu sei que Ele é perfeito, e nele eu sou perfeito, mas sozinho eu não sou nada, eu sou cheio de falha. Então a nossa posição, aí fala assim, a santificação é um processo gradual. Sair do pecado não vai ser fácil. Gradualmente nós vamos buscando ser aperfeiçoado. Todos os dias um pouquinho mais. Todos os dias um pouquinho mais. A perfeição obtida em Cristo é operada gradualmente em nós, como está lá em 2 Coríntios 7:1. Gradualmente nós somos perfeitos em Cristo. Vamos crescendo, vamos melhorando. E esse processo só termina... Quando que termina esse processo de crescimento em Cristo? Só na glorificação. Só lá no final nós vamos ser aperfeiçoados 100%. Então o processo de você se livrar desse pecado é gradual. Mas aquele perfeito que lá o texto diz lá no 2, ele se fez por nós, para que sejamos mais que vencedores. Irmãos, a gente vai falar aqui agora um pouquinho sobre esse advogado, que é o nosso Jesus. Esse advogado. Como diz lá: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. É o nosso advogado. João se dirige a esses crentes, irmãos, como seus filhinhos na fé. Olha só que coisa maravilhosa. Ele tem amor de autoridade para ensinar esses irmãos, sabe? Com amor e autoridade ele ensinava a esses filhinhos que nós lemos no texto. A palavra aqui no grego chama-se teknion, que pode ser traduzida como criancinha. Ou seja, esses filhinhos também pode ser traduzido como teknion, e também como criancinha. É a forma diminutiva usada para expressar o afeto. João, ele tratava aqueles filhinhos, aquelas pessoas como filho, com amor, como seus próprios filhos de sangue, dizendo: olha, filhinhos, essas coisas vos escrevo para que vocês não pequem. Mas se todavia você pecar, você tem um advogado. E para nós é a mesma coisa. Nós não vamos conseguir escapar de errar alguma coisa e falhar e pecar, mas nós temos que ter a certeza em nossa mente que temos um advogado. Não, peraí, eu errei. Então o meu advogado vai me ajudar. O meu advogado vai me fortalecer. O meu advogado vai me levantar. A ordem de João para aqueles queridos filhos é: não pequeis. E o verbo grego chama hamaterte, que chama esse pequeis, no aristo indica atos específicos de pecado e não um estado habitual de pecado. Esse não pequeis que ele está falando aqui são coisas que eles estavam errando habitualmente, sabe? Toda hora eles faziam.
E especificamente por algumas coisas. Sabe? Coisas erradas que todas as pessoas passavam e viam. E esse advogado que nós louvamos, que nós acreditamos, que nós confiamos, ele diz assim que o pecado da vida do crente, ele deve ser como um acidente. E não como um hábito ou uma prática. Esse advogado quer de mim e de você que nós tenhamos em nossa vida algumas falhas, mas não que seja um hábito. Infelizmente errei. Percebi que eu errei. Percebi que eu pequei. Percebi que eu falei. Mas não pode ser algo habitual, todos os dias iguais. De novo, é um pecado só pequenininho. E a gente falhando, a gente errando. João usa esse termo Paracletos para descrever Jesus. Essa palavra significa o ajudador, o advogado, o intercessor. Tem um escritor chamado Fritz Heinecker que diz que na literatura rabínica, essa palavra podia indicar a pessoa que oferecia o auxílio legal, ou aquela que intercedia em favor de outra. E nesse contexto a palavra significa advogado de defesa. Esse advogado aqui do texto é como se Jesus fosse realmente num júri e falasse assim, eu defendo ele, eu defendo ela. Tem alguma coisa para bater? Você vai bater em mim. Você não vai dar direção, você não vai levantar sua voz para eles. Eu represento o Leandro, eu represento a Suelen. Sabe, Jesus falando, entra na nossa frente e nos representa como nosso advogado. Esse é o advogado que nós temos que confiar, aquele que nos representa. E a palavra aqui aplica a Jesus a ideia de que ele fala com um pai sobre nós. É como se Jesus estivesse chegando diante de Deus e falando assim, Pai, Senhor, meu Pai, eu represento eles. Eu sou o advogado que vou brigar pela causa daquele irmão, daquela irmã. Esse é o nosso advogado. Esse é o nosso Jesus. E esse texto que ele fala sobre interceder por nós, que ele nos perdoa, está em Romanos 8:34, tá? Se você quiser anotar depois e dar uma lida. Lá em Romanos 8:34 nós temos esse advogado fiel que nos representa. Irmãos, John Stott, um escritor, fala assim, ele destaca o fato que se temos um advogado no céu, Cristo tem um advogado na terra, que é o Espírito, que é o Paracleto de Cristo, ou seja, uma pessoa que defende e protege alguém, ou seja, um mentor. Como o Senhor é o nosso advogado, no entanto, enquanto o Espírito Santo pleiteia a causa de Cristo aqui na terra, perante o mundo hostil que nós vivemos, Cristo pleiteia a nossa causa contra o nosso acusador. Ou seja, o teu advogado, o meu advogado, ele vem pleitear a nossa causa diante do nosso acusador. Então, quando a nossa mente vem, muitas das vezes, lutar, nos mostrar que nós erramos e nos colocar como pecador e falho, nós temos que mostrar que nós temos um advogado. Senhor, eu sei que Tu és meu advogado. E Ele é o advogado da nossa vida. E diz assim, vamos lá em João 5:24? Quem pode ler aí? João, capítulo 5, no verso 24. Só você voltar um pouquinho à esquerda aí da tua Bíblia. Quem crê em Jesus passa da morte para a vida. Quem crê nesse advogado fiel, ele entende que ele não é mais réu, mas ele é filho. Olha a importância de a gente saber quem é esse nosso advogado. Quem crê nesse Jesus sabe que Deus não é mais o nosso juiz que vai nos condenar, mas Ele é o nosso Pai, porque Jesus deu esse acesso para mim e para você. É muito importante esses dois versículos que a gente está lendo de João, 1 João, que deixam isso bem claro, de que você tem um Pai
que Ele é o seu Pai, mas Ele é Pai somente porque Jesus, Ele é o teu advogado e pleiteou a tua causa diante de Deus e te fez o quê? Sempre vencedor, irmão. Sempre vencedor de que forma? Em cima do pecado. É muito importante a gente sair daqui com esse entendimento de que o pecado não vence mais você. Não nos vence mais. O pecado no passado podia vencer, mas quando você aceitou Jesus, agora eu dei condições para Jesus trabalhar no meu coração. Eu dei condições para Jesus trabalhar na minha vida. E falar assim, aí Jesus fala, agora eu consigo entrar na sua vida e ser o teu advogado. Pleitear a sua causa diante de Deus, sabe? Mudar o seu futuro. Olha que coisa maravilhosa. A gente tem um passado todo estragado, mas saber que Jesus pode mudar o nosso futuro. Porque agora Ele é o nosso advogado. E fala, Pai, o Senhor não é mais juiz. Agora o Senhor é Deus dele. E ele confia no Senhor porque ele confia em mim. É Deus trabalhando na nossa vida. E é isso que o texto está falando para a gente. 5:24, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Quem é que crê? Eu creio. E essa vida eterna é minha, porque eu tenho Jesus e é nele que eu confio. Nós temos que sair com essa certeza. E é isso que João queria dizer para aquele povo, olha, sai do pecado, porque o pecado te afasta de Deus, te coloca Deus como juiz e não como pai. E nós precisamos ter essa consciência de que Deus é o nosso Pai, não é o nosso juiz. Mas é o Deus maravilhoso que nos ama, que deu o seu Filho por nós, para nós confiarmos em Cristo Jesus. 2 pontos importantes aqui em destaque, irmãos. Eu queria pedir que você prestasse muita atenção. Jesus Cristo não é apenas o nosso advogado, mas também o nosso exemplo. Jesus veio para cá não somente para advogar a nossa causa, mas para ser um exemplo para mim e para você, para que você tivesse um farol para olhar, sabe, aquela cruz linda ali no canto, e você vê ela vazia e falar assim, ele saiu de lá e ele é o exemplo da minha vida. Eu vou olhar sempre para ele porque eu preciso me livrar dos meus pecados. E é nele que eu confio para ser forte. Eu erro agora, busco nele, me fortaleço para não errar de novo naquele mesmo pecado. Ele quer que você olhe para a cruz e veja o exemplo dele, que ele desceu de lá e ele foi vitorioso, e nele você é mais que vencedor. E o texto fala que hoje vemos uma separação entre vida moral e o desempenho profissional. Muitos advogados são gigantes no tribunal, mas maníacos na conduta. Quem já viu isso? O advogado, ele é um monstro lá, faz um monte de coisa certinha, mas a sua conduta é terrível. São imbatíveis na oratória, mas vulneráveis na ética. Sabe, homens, sabe, tudo certinho, você fala muito bem, mas eticamente ele é terrível. Olha só, mas no tribunal dos homens, muitas das vezes vemos um Herodes livre e um João Batista na prisão, um Nero no trono e um Paulo no calabouço. A gente vai ver várias injustiças acontecendo no mundo, coisas que você fala, como pode acontecer isso? Como pode acontecer isso? Mas olha só, que vem aliviar o nosso coração. No entanto, Jesus, como advogado, nunca usou a esperteza para torcer a lei, para mudar a lei. Jesus nunca aceitou suborno, ele nunca vendeu a sua consciência, e o diabo quis dar-lhe o reino do mundo em troca de adoração, e ele não aceitou. Então nós temos um advogado que ele é um exemplo para cada um de nós, de como nós devemos ser, de como nós precisamos ser hoje. E o segundo ponto, Jesus Cristo, como nosso advogado, nunca transgrediu um erro. Nunca transgrediu com erro nada. Ele nunca transgrediu. Jesus não veio para manipular a lei, mas para cumprir a lei. Ele não veio para encontrar brechas na lei, para nos inocentar de culpa, mas para cumprir a exigência da lei e nos livrar da condenação do pecado. Jesus nunca veio para fazer como os advogados, sabe? Vou procurar uma brecha na lei para te salvar. Não. Jesus, pelo contrário, não. Eles são errados. Eles têm pecados. A gente vai dar continuidade. Se eu falar agora, eu acabo falando isso tudo. Ele se colocou sobre a lei e viveu em obediência à lei. Nós sabemos que Jesus obedeceu à lei 100%. Não mostra um texto que ele tenha
denegrido ou falhado na lei. Os judeus o acusavam de beberrão, violador do sábado, amigo dos pecadores e até endemoniado. Os membros do Sinédrio contrataram testemunhas falsas para acusá-lo. Ninguém, contudo, pôde acusá-lo de pecado. Por essa razão, ele pode ser o nosso advogado. O nosso advogado não tem pecado. O nosso advogado não busca brecha para nos proteger. Ele é o nosso advogado que não transgride com erro. Nele não tem erro. Por isso ele pode ser o nosso advogado. Por isso ele pode ser o nosso advogado. Irmãos, Jesus, ele é o advogado incomparável quanto ao seu método de trabalho. Esse Jesus que nós confiamos. Ele é diferente não apenas pelo seu caráter, que nós sabemos qual é o caráter do nosso Jesus, mas também pelo seu método, né? Jesus não veio para mostrar nossas virtudes, mas para apontar os nossos pecados. Jesus, como nosso advogado, não defende que somos inocentes, mas ele alega circunstâncias atenuantes. Nem alega circunstâncias atenuantes. Reconhece a nossa culpa e apresenta a sua obra vicária. Ou seja, Jesus, ele reconhece que nós somos pecadores, que nós somos falhos, mas ele fala assim, ele é falho, ela é falha. Eles são pecadores. Mas a obra vicária de Jesus, vicário quer dizer substituto. Jesus vem, eu vou pagar por eles. Eu pago por ela, eu pago por ele. Eu fico no lugar, aquela cruz era para ser nossa. E ele foi no nosso lugar, tomou o nosso lugar, para que sejamos o que hoje? Vitoriosos em cima do pecado. Para que você vença o pecado, para que eu vença, para que nós tenhamos esse escape. Jesus Cristo, nosso advogado, não veio buscar o justo, mas veio buscar os pecadores. Ele veio para os sãos. Ele não veio para os sãos, mas para os enfermos. Ele não veio salvar Ele não veio salvar os que julgam bons, mas veio buscar e salvar os perdidos, como está em Lucas 19:10. Ele veio buscar os perdidos. Nós que erramos, que falhamos. Isso é muito importante ficar em nossa mente, de que nós não somos aceitos por Deus pelas obras que nós fazemos, né? É uma das coisas que eu falo com os cooperadores. A gente não pode vir querer fazer algo para Deus em troca. Eu vou cooperar porque Deus vai me dar e fazer. Não, a gente não pode. E não é a intenção de nenhum deles aqui, de nenhum de nós, quando nós vamos para a igreja para adorar o Senhor, né? Pela obra de Cristo. Nós não somos aceitos por aquilo que nós fazemos. Nós somos recebidos no céu pelas obras que fazemos para Deus, mas pela obra que Deus fez por nós através de Cristo. É por aquilo que Ele fez através de Cristo que nós somos aceitos por Deus. Isso é importante. E quando a gente vem para adorar o Senhor, esse tem que ser o mesmo pensamento. Eu não vou porque eu preciso, eu vou porque eu amo. Eu vou lá porque eu quero adorar o Senhor. Eu vou lá porque eu quero ouvir Deus me moldando, sabe? Mudando o meu caráter. Mas será que eu tenho que mudar alguma coisa no meu caráter? Tem. Deus sempre tem algo que precisa ajustar em nós. E vai transformando o seu pensamento, as suas palavras, o seu jeito de pensar, de agir. Eu falo de mim, quando eu cheguei aqui na CRI, o pastor pregava muito sobre caráter. Temos que mudar o caráter. Deus vai transformar o seu caráter. E eu comecei a pensar dessa forma. Deus tem algo para transformar em mim? Nisso, eu acho, sabe, eu já sou cristão, já sei quem é Jesus. E você vai participando dos estudos, você vai ouvindo a palavra, e Deus vai pegando o seu caráter e falar, aí que você precisa melhorar. Tá vendo como você tem? Tá vendo como que você precisa? Tá vendo como eu te coloquei no lugar certo? E você vai vendo o que você precisa ser aperfeiçoado por Cristo. Não é sozinho. Nós precisamos dele todos os dias. Nós precisamos desse Jesus que João estava mostrando para aquele povo. Olha, o Jesus que eu quero mostrar para vocês é um Jesus que quer fazer você livre desses pecados. É um Jesus que quer fazer você livre dessas falhas. É um Jesus que se colocou no seu lugar para te transformar, para te sarar. Jesus não veio para dizer que somos inocentes, como eu falei um pouquinho antes.
Longe de defender a nossa inocência, Jesus reafirma a nossa culpa. Deus não inocenta o culpado, como está em Êxodo 34:7. E a alma que pecar, essa morrerá, diz a palavra. Só aqueles que se reconhecem pecadores, culpados, pode ter a Jesus como seu advogado. Primeiro, para nós termos esse advogado, nós precisamos reconhecer: Senhor, eu sou pecador e eu sou falho, e sem o Senhor eu não venço. Sem o Senhor Jesus nós não vencemos. Nós precisamos reconhecer dessa nossa falha. Só aquele que reconhece os pecados pode ter Jesus como seu advogado. Só aquele que está desesperado por causa dos seus pecados pode encontrar alívio para o seu perdão. Só aquele que está desesperado realmente por aquilo que ele precisa ser sarado pode encontrar o alívio. E é isso que o Senhor Jesus quer para nós. Ele quer que nós tenhamos sempre diante dele uma percepção de crescimento. E através disso, eu peguei aqui, eu queria mostrar para vocês. Eu acho que até a Suelen já viu isso lá em casa, quando a gente fez a casa de paz. Vocês conseguem ver isso aqui? Tá ruim de ver? Sim? Dá para ver agora? Tá vendo? Isso aqui é uma linha. Tá sem óculos, né, irmão? Vamos ver se consigo mostrar. Tá vendo? Existe uma linha aqui, ó. Essa linha chamou o tempo. Essa linha pretinha aqui chamou o tempo. E nesse tempo, logo aqui no início aqui, ó, é quando você se converte. Isso é muito importante pra gente. E quando a gente converte, aqui em cima está escrito assim, ó, percepção crescente da santidade de Deus. Quando você se converte, você começa a ir para a igreja, você começa a entender o que Jesus fez por você. Aí essa linha de cima mostra a percepção crescente da santidade. Ah, eu sei que Jesus, que Deus é santo e o que Ele fez por mim. E embaixo, a percepção crescente da minha pecaminosidade. Então são coisas importantes que nós precisamos entender. Primeiro, eu preciso entender de que Deus é santo e Ele é poderoso para fazer. E embaixo eu preciso entender que eu sou pecador e eu sou falho. Eu me entendendo isso, a minha cruz, lá no início da minha carreira, da minha conversão, a cruz era pequenininha. Mas cada dia que eu vou buscando mais a presença de Deus, essa cruz, com o tempo da minha conversão, ela vai crescendo. Eu vou entendendo quem é Jesus. Eu vou dando um valor maior para Jesus. E com a caminhada da sua história, essa cruz vai crescendo e vai ficando maior. E você vai dando mais importância ainda pelo que Jesus fez na cruz por você. Esse gráfico aqui chama o gráfico da cruz. É o tempo da minha conversão e a importância que eu dou por aquilo que Jesus fez por mim. Quanto mais eu entendo o que Ele fez por mim, mais eu entendo que eu sou pecador, de que eu sou falho e de que eu preciso dEle. E João queria mostrar: vocês são falhos, vocês precisam de Jesus. O que vocês estão fazendo, estão se afastando de Deus, se afastando de Cristo e se colocando cada dia mais longe da presença de Deus. E nada mudou, irmãos. Nós precisamos ter esse entendimento na nossa vida. Se nós não tivermos a concepção real da malignidade, da gravidade do pecado dentro de nós, nós não teremos uma visão correta desse Salvador que é Jesus. Nós vamos errar, nós vamos falhar e vamos nos afastar de Deus. Aí um outro título fala assim: Jesus não veio para dizer que somos livres. O pecado escraviza. Aquele pecado que nós falamos lá do início. O pecado é uma prisão. Jesus diz que quem pratica o pecado é escravo do pecado. Muitos pensam que o maior problema do homem é a ignorância. Os positivistas pensam que se dessem uma educação ao homem, ele viveria num paraíso. Mas o maior problema do homem não é a ignorância. O maior problema do homem, nosso problema, é o pecado, que nos afasta de Deus. Existem pessoas cultas e inteligentes ao extremo, mas ainda são escravas do pecado. Quem aqui não conhece dessa forma?
pessoas extremamente inteligentes, mas que são presas, escravas do pecado, do erro. Jesus fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele mesmo disse: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só aqueles que reconhecem como culpado, como perdidos e condenados, é que pode ser livre do pecado e salvo desse pecado. Por isso que eu falei lá no início, a gente vai falar bastante sobre o pecado, porque esse pecado é o que nos afasta de Deus. E nós temos um Jesus que Ele é o nosso advogado fiel, e Ele não cobra para trabalhar ao seu favor. Ele não cobra para ser o seu Deus, para ser o seu Jesus. Se você vai até um advogado, esse advogado vai cobrar no mínimo 30% daquilo que você pedir, que você tem direito, do que você pode. Mas o nosso advogado, ele defende a sua causa, a minha causa, sem cobrar nada, de graça. Quanto mais famoso o advogado, mais caro você paga hoje pelo serviço dele. E Jesus é um advogado divino, e Ele não cobra nada. Aliás, Ele pagou tudo por você e por mim. Pagou tudo por você, pagou tudo por mim. A salvação é de graça, mas ela não é barata. Nós sabemos o preço da salvação, que está ali na cruz. Ela custou muito caro para Deus, e custou o sangue do seu próprio Filho, né? Jesus suportou a humilhação da cruz para nos salvar, como diz em Hebreus capítulo 12, no verso 2. Jesus suportou a humilhação da cruz para nos salvar. Esse foi um preço muito caro, para que você hoje tenha consciência de que você é vitorioso por cima do pecado, de que você consegue sim. Você tem vitória através de Jesus. Sozinho não, mas com Cristo você vence. Se você desistir de vencer o pecado, tudo aquilo foi em vão. Nós não podemos desistir de vencer. Nós temos que vencer. A graça é um dom imerecido. Jesus é o advogado daqueles que estão desamparados. Muitas das vezes, se você se sentir desamparado, Ele é o teu advogado. Aqueles que estão esmagados pela culpa, que estão sob senso de condenação. Muitas pessoas se sentem culpadas, irmão. E essa culpa traz eles a não acreditar de que Jesus pode mudar a situação que ele está vivendo. Vamos lá na parte final do verso 1, onde ele fala que Jesus, de 1 João, capítulo 2, no verso 1, ele fala assim: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que vocês não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos o advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é justo. Essa expressão, o justo, indica a natureza de Jesus, né? A natureza humana do nosso Jesus. E o seu ofício messiânico, aquilo que o Jesus veio fazer aqui na terra por nós, que é o seu caráter justo, né? E João enfatiza não apenas a humanidade de Jesus e esse ofício messiânico de Jesus, mas também esse caráter perfeito, o justo, o impoluto como homem. Se nós aqui buscamos um advogado, você vai buscar o mais justo. E se você olhar para a história, se você olhar para a sua Bíblia, você vai encontrar que o mais justo que teve na Bíblia é Cristo Jesus, que é o nosso advogado, né? E Mateus 27, 19 ao 24 fala desse justo, desse homem justo, desse Jesus justo. Ele é o justo que veio morrer pelos injustos, olha só, por nós. Romanos 5, 6 ao 11. 1 Pedro 3, 18 também fala isso. Sendo justo, Jesus pode comparecer diante de Deus e nos defender. Glória a Deus. Só quem é justo pode chegar diante de Deus. E Jesus, Ele é justo. Amém?
no 2, capítulo 2, no verso 2 fala assim: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. E aqui, irmãos, a gente tem 2 pontos muito importantes para a gente frisar no verso 2. Primeiro, a natureza do sacrifício e o alcance do sacrifício de Jesus, né? Quando ele fala aqui para a gente que esse ato de justificar, a natureza do sacrifício de Cristo, olha só, João escreve: Ele é a propiciação pelos nossos pecados. A palavra grega enlasmo significa satisfação e propiciação. A ideia é aplacar a ira de Deus. A ideia dessa passagem é que Jesus propicia a Deus com a relação aos nossos pecados. Ou seja, Ele justifica, Ele remove a culpa. Aquilo que nós já falamos aqui, Jesus veio e removeu toda a culpa. Então, quando nós erramos, esse erro, esse pecado não precisa ficar martelando em nossa mente. Ah, você errou, você falhou. O que você tem que colocar é nas mãos de Jesus, Senhor. Como diz a palavra, o Senhor justificou o meu pecado. Então, me ajuda a ser livre dele. Isso não vai fazer mais efeito em mim, né? Irmãos, não foi a cruz que produziu o amor de Deus, mas foi Deus que produziu a cruz para você e para mim, para que confiamos, para que venhamos confiar em Deus, para que venhamos confiar de que o que Ele fez por nós, essa propiciação, como diz aqui, a propiciação está ligada ao sacrifício do Antigo Testamento. Aquilo que era feito lá no Antigo Testamento, que entregava os animais, que matavam, dava o sangue dele, Jesus fez a mesma coisa por nós, para que sejamos hoje vencedores. Ele não é apenas o propiciador, mas Ele é a propiciação inteira. Jesus é. Como Ele fez isso? Para defender-nos diante do tribunal de Cristo, de Deus. E era necessário essa lei. Olha só o que John Stott fala, irmãos, um escritor. Cristo ainda é a propiciação, não porque em algum sentido Ele continue a oferecer o seu sacrifício, mas porque o seu sacrifício único, uma vez oferecido, tem virtude eterna e eficaz. O que Jesus fez na cruz, Ele é eterno e sempre vai ser eficaz para o pecador que somos nós. Sempre vai ser eficaz. O que John Stott está falando é uma realidade, irmãos, mas é uma realidade para aquele que crê, para aquele que confia, para aquele que acredita. Assim, a provisão do Pai para o cristão que peca está em seu Filho, que possui tríplice qualificação. Olha só, aquele que confia no Senhor, a tríplice qualificação de Jesus é o seu caráter justo, a sua morte propiciatória e a sua advocacia celestial, que nos protege, que nos guarda, que nos defende, que nos ama. Aí você fala assim, mas e o alcance disso tudo para nós? O alcance de sacrifício de Cristo. E no finalzinho do verso 2, ele fala assim, não somente pelos nossos próprios pecados, mas ainda pelo do mundo todo. O que João está ensinando certamente não é o universalismo. O sacrifício de Cristo alcança todo mundo em extensão, no sentido que Ele morreu para comprar para Deus o que procede de toda tribo, de toda língua, povo e nação. Mas todo indivíduo, indistintamente de cada tribo, língua, povo e nação, de todo mundo, sem acepção. Todo mundo sem acepção. Quem aceita Jesus entra no plano de resgate que Ele teve na cruz, que Ele fez na cruz. João aqui está falando sobre o universalismo, né, pastor? A gente estava comentando antes de começar. Me ajuda aí, pastor, explicando o universalismo.
É que assim, às vezes as pessoas podem colocar como desculpa, não, eu vou pecar porque Jesus já morreu na cruz e eu estou livre de tudo. Esse universalismo está dizendo isso, né? De que Jesus morreu por todos e todos estão salvos. Não. Aquele que aceita, que o aceita, entra nesse plano de resgate. Não, agora eu tenho alguém que me resgatou, eu tenho um advogado. Quando você aceita Jesus, que você confia nele e professa isso com a sua boca. Jesus, ele não veio cuidar somente das nossas causas temporais, sabe? Aquilo que passa por nós. Jesus, como nosso advogado, tem competência não apenas para consolar, mas também para a autoridade para nos perdoar. Ou seja, seu sangue nos purifica de todo pecado. Quando Jesus nos absolve, ele é a última instância, é a última que nenhum advogado pode buscar mais. Quando ele decide nos perdoar, quando ele decide nos ajudar, quando ele decide nos purificar de todo pecado, Jesus é a última instância. E não existe mais quem possa atrapalhar você ser livre desse pecado. Jesus, ele vem e não cabe mais nenhum recurso de nenhum tribunal, de nenhum Supremo Tribunal. Ninguém pode justificar, reclamar ou pleitear aquilo que Jesus falou. Você está livre e estará livre para sempre. Amém? Ou seja, Jesus é o advogado das causas perdidas. Ele nunca perdeu uma causa, ele nunca sofreu uma derrota, não há pecado. Vamos lá em João 8:11. Voltando a João de novo, para a esquerda aí da tua Bíblia. João 8:11. E diz assim, ó. Esperar os irmãos abrir. João 8:11. É lá na parte B do texto, tá? Nem eu também te condeno, vai-te e não pequeis mais. O Senhor está falando aqui da mulher que foi apanhada em flagrante, no adultério. Se você conhecer essa passagem, né, a mulher adúltera. E ele fala aqui no texto que ela lançava seus pés, expondo o seu vexame público. Os escribas queriam matar ela, estavam condenando ela no tribunal. Mas veio Jesus e fala: nem eu tampouco te condeno, vai, não peques mais. Esse advogado fiel, ele não veio para nos condenar, ele veio para nos salvar, né? O endemoniado gadareno já havia sido rejeitado pela sociedade. E é outra passagem. Pela família, vivia entre sepulcros, nu, furioso, insano, né? Gritando à noite. A gente já viu essa passagem várias vezes. E Jesus, esse advogado, ele vem e cura aquele homem. Esse advogado vem pela manhã e muda a história daquele homem. Jesus é o nosso advogado hoje e sempre será, irmãos. Esses dois versículos diz assim, ó, quem não o recebe como advogado, enfrentá-lo-á como juiz. Todos os homens comparecerão perante o tribunal do justo Deus. Ricos, poderosos, ateus, religiosos, doutores, analfabetos, como diz em Mateus 25, 31 a 46. E Apocalipse 20, do 11 ao 15. Todas as pessoas comparecerão a esse lugar, que serão julgados. Mas a gente aqui já na terra, aqui onde nós vivemos, aqui onde nós estamos, temos a consciência do nosso justo juiz, do nosso advogado fiel, desse Deus que você confia. E no verso 1 e no 2 ele fala: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que vocês não pequeis. Bem claro, irmão. João está deixando claro: estou falando isso para que vocês não venham pecar. Estou falando isso para que vocês entendam que existe um advogado se vocês falharem. Que se você falhar, se você pecar, tem um advogado que é ao seu favor, que vai te ajudar. Quem é esse advogado? Jesus, aquele que é justo, que você vai pleitear e ele vai te ajudar. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele se entregou por nós, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Todo mundo que o aceitou, todo mundo que confiou em Jesus. Amém? Irmãos, dúvidas, perguntas?
Amém? Então semana que vem a gente vai dar continuidade no 3, o 4, 5, 6. Amém? Foi uma introdução aí sobre o advogado fiel. É esse advogado que é o nosso Jesus. E na próxima semana a gente dá continuidade. Amém? Vamos agradecer a Deus?